chamada A Vida de Dor. Estando ainda nos exercícios feitos no colégio, Maria Valtorta conta sobre a palestra dada pelo bispo. De todas as pregações que naqueles dias ouvi e compreendi, pela graça de Deus, como nunca tinha compreendido até então, houve uma que, como Saulo no caminho de Damasco, produziu iluminação na minha alma. Foi a pregação sobre a Madalena. Você dirá, mas que ideia a daquele bispo falar dessa criatura às adolescentes? O Espírito do Senhor sopra onde e como quer. As irmãs freiras do colégio, as companheiras, eu mesma em primeiro lugar, ficamos todas um pouco surpresas quando Sua Excelência, do pequeno púlpito elevado junto ao altar, pediu que as irmãs fizessem sair todas as educandas, exceto as maiores, porque queria falar somente a elas. E ficamos ainda mais surpresas quando soubemos que ele queria falar conosco sobre Madalena. Não conhecíamos então toda a extensão da vida dessa mulher antes de sua conversão. Mas o pouco que dela sabíamos era suficiente para regalar olhos exorbitantes e aguçar os ouvidos pelo assombro e para ouvir melhor. Não sei que efeito fez às outras aquela pregação sublime, porque Monsenhor Casani, que era e é um grande orador sacro, nesse dia tocou o ápice da eloquência. Quanto a mim, creio que Deus quis que eu ouvisse essas palavras e que as fizesse dizer para que eu as ouvisse. Padre Didon diz, falando de Maria Madalena, nada é mais poderoso sobre uma alma abatida pelo peso de suas faltas do que a mansidão que compadece e a voz que perdoa. Que coisa se passou no coração da Madalena? Nós o ignoramos. Um dia seus olhos se abriram e ela reconheceu em Jesus o Salvador que perdoa. Nesse dia, não hesitou. Temperamentos como estes nunca param no meio do caminho. Sua grandeza consiste em ir cada vez mais para o bem ou para o mal, até o limite de si mesmas. Quem ama não raciocina. Ele obedece como um escravo ao sentimento que o subjuga. Perdoar os pecados só a Deus cabe. A fé em Deus somente salva as almas perdidas, e não é poder do homem conceder o perdão e a paz. Jesus diz estas coisas e as cumpre. Aqueles que as ouviram e experimentaram como a Madalena, no segredo da sua consciência, o compreendem. De agora em diante, o pecador pode ter confiança. A sua miséria já não é sem esperança. O mal encontrou um mestre que o vencesse. Basta que o homem creia e se arrependa, chore e ame. Por mais baixo que tenha caído, ainda lhe restam a fé e as lágrimas. Que ele imite a pecadora e venha chorar aos pés de Cristo. Legiões de almas se elevaram sobre a ignomínia, seguindo a pecadora de Magdala. Ela abre o caminho e conduz o cortejo dos convertidos e dos reabilitados. Ela personifica a humanidade perdida no vício, que encontrou aos pés de Jesus o Deus que devia amar e cujo amor a transfigura, lhe dando a misericórdia e a paz. Eu não desci onde desceu a Madalena por graça de Deus, mas eu me perdi atrás de tanta quimera humana. Eu o farei ver. O Cristo, ao qual jurei amor, eu negligenciei, e se não cheguei a renegá-lo, como Pedro em uma hora de medo, certamente eu fiz como os convidados da festa de casamento que não foram lá, distraídos como estavam pelos seus interesses. Pequei, sim, meu Deus, pequei. Se não materialmente, por desejo
e bastante. E tu, mestre meu, me disseste: o mal não basta não o fazer, é necessário não desejar fazê-lo. Eu desejei fazer o mal e assim preguei outros espinhos na tua cabeça e extraí outras lágrimas dos teus olhos. Depois voltei a encontrar-te de novo e tu me olhaste e não me condenaste. Não tiveste uma palavra de reprovação pelas minhas culpas. Somente olhaste para mim e, mais do que qualquer palavra, foi para mim sinal de salvação o teu olhar. Então eu vim a ti para sempre, colocando-me no rastro das almas arrependidas que reencontraram na penitência e no amor a veste do casamento, purificada em teu sangue e em nosso pranto, aquele cuja primeira chuva sobre teus santos pés veio dos olhos da Madalena, que é nossa mestra no caminho da redenção, na escola do amor e do arrependimento, que é para nós fonte de esperança, porque a ela, que muito amou, foram perdoados todos os pecados. E se nós amarmos muito, serão perdoados os nossos pecados. Para com a pecadora convertida e suas castas e ardentes lágrimas, a sua adoração sem palavras, que a faz esquecer o passar do tempo e as necessidades da vida humana, tu, mestre, deves intervir para defendê-la contra o mundo, que olha para ela balançando a cabeça com comiseração, porque Maria escolheu a melhor parte, a que nunca lhe será tirada, assim como defendestes Madalena diante do fariseu desdenhoso, assim como a defenderás quando todos a censurem por ter desperdiçado 300 denários de unguento perfumado, como tu sempre a defendestes, porque terás entendido a generosidade desta alma ardente. Aquelas lágrimas castas e amorosas me ensinaram a arte de tomar-te, de fazer de ti o meu amante, o esposo, aquele que é a razão de vida, de alegria, de glória. Elas me ensinaram um método para cancelar o mal que envileceu a minha alma, criada por ti, e substituí-lo pelo bem, transformando a minha pobre alma, que o amor pela criatura, o amor desordenado pela criatura tinha aviltado, a ponto de torná-la uma espelunca habitada pelo espírito de rebelião e da sensualidade. Em câmara nupcial toda bela e pura, onde consumar as núpcias entre mim e ti. Deus quis que eu ouvisse essas palavras para dar-me uma guia no futuro. Elas caíram como pedras no lago do coração e afundaram nele. A água tranquila da minha juventude pura as cobriu com um líquido véu e ficaram lá no fundo sem mais dar sinal delas. Mas quando a tempestade da vida sacudiu, mordeu, correu no lago do coração e perturbou tudo, trazendo lama à superfície e as atraentes algas que turvaram as águas e fizeram difícil a movimentação nela, vieram à tona também aquelas palavras e, banhadas como estavam pelas águas profundas, cintilaram embaixo do sol divino e se transformaram em faróis de salvação como guia para mim. Mas desde aquele dia em que as ouvi, compreendi que as encontraria na hora desejada por Deus e que em seu ensinamento devia, entretanto, meditar com todas as minhas limitadas forças sobre seu ensinamento e para poder compreendê-las plenamente mais tarde, na hora da luta e do conhecimento. Entendi então claramente que fui chamada por Deus a uma vida de dor, que o pranto seria meu companheiro e a cruz o meu estandarte, e que eu tinha que, a partir daquele momento, renunciando aos doces sonhos do martírio, que foram os dos primeiros cristãos, me preparar para o escuro martírio do coração, ignorado por todos, exceto por Deus, contínuo, exercitado por toda a vida e em todas as contingências da vida. Eu o entendi tão claramente como se o anjo do Senhor, tendo aberto
diante dos meus olhos o grande livro dos destinos humanos, me permitisse ler o meu futuro.